Com grande desolação da minha parte descobri que não me lembrava de nenhuma daquelas poucas orações que aprendi na minha meninice. No entanto, também eu me uni, simbolicamente, a José de Arimateia quando, levantando-se, se inclinou para a testa do amigo, nela depositando um terno e prolongado beijo. Depois, cobriu o corpo de Jesus com a mortalha, pegando nos archotes. Apressei-me a apanhar o manto e naquele momento, ao baixar-me, descobri num dos cantos da câmara, meio escondidos na penumbra 2 cestos de vime, cheios de entulho, e uma pequena picareta. José reparou no que eu observara, desculpando-se pela desordem do lugar. Segundo comentou, o sepulcro ainda se encontrava em obras. Pelas 17h45, Longino, José e eu saímos da galeria. O resto foi relativamente fácil. Enquanto José de Arimateia segurava os archotes, o centurião, os seus 4 soldados e o hortelão empurraram a rocha circular, pondo a rolar pela profunda ranhura até tapar totalmente a pequena abertura da fachada. Insisto no relativamente fácil porque, se não estivessem ali aqueles 6 homens, não sei como se arranjariam José e Nicodemo para deslocar meia tonelada. O rangido sinistro e aterrador da penha, no seu último roçar pela parede principal do sepulcro, pôs ponto final a muitas das esperanças daqueles homens e mulheres. Como era possível supor em tais momentos que o encerramento do sepulcro não era mais que um parêntese breve nesta inacreditável e desconcertante história? Antes de partir para Jerusalém, José agradeceu a decisiva e inestimável ajuda dos legionários, entregando a cada um deles uma generosa quantia. Julgo não me enganar, mas, a partir daquela sexta-feira, a amizade entre Longino e José de Arimateia germinou, firme e sincera. Ao abandonar o jardim, as mulheres, que tinham se mantido afastadas do sepulcro, tal como especificava a lei judaica, uniram-se aos cansados passos de José, manifestando as suas dúvidas quanto à perfeição com que teria sido feito aquele apressado enterro do mestre. Tanto Nicodemo como o ancião concordaram com as apreciações das hebreias, autorizando-as a que, mal despontasse domingo, procedessem um embalsamamento mais correto. Nicodemo, inclusive, entregou-lhes o que restava de acibara e mirra, comentando que, embora eles tentassem estar presentes, não se esquecessem de aparar o cabelo e a barba de Jesus, de lavá-lo esmeradamente e colocar sobre o seu corpo a pena ou a chave, símbolo do seu celibato, tal como se fazia desde tempos imemoriais. Diante da porta dos peixes, o oficial e os seus homens despediram-se dirigindo-se novamente para o Gólgota, com a expressa missão de transportar os corpos dos zelotas para a vala da Geena. Pelas 6 horas daquela tarde, quando nos encontrávamos a poucos passos da casa de Elias Marcos, 3 toques de trompa vieram da cúpula do templo, anunciando à cidade o final da jornada. A partir daquele momento, em plena festividade da Páscoa, a atividade em Jerusalém foi decrescendo. As pessoas, alegres e recompostas do susto provocado pelos tremores de terra, corriam apressadas para os seus lares, dispostas a festejar e dar boa conta da ceia pascal. Não sei por que razão, mas aquela excitação e as constantes saudações dos hebreus, desejando mutuamente paz quando se cruzavam nas apertadas ruelas, trouxe-me à memória o ambiente festivo e tão especial das tardes que precediam o Natal e que eu tinha vivido no meu país. Curiosamente, salvo Nicodemo, o jovem João e o grupo de mulheres, que caminhavam cabisbaixos, os restantes peregrinos e habitantes da cidade santa não se mostravam aflitos, nem nada que se parecesse, pelo que acabava de acontecer no penhasco do Calvário. Estou convencido de que uma imensa maioria não conhecia ainda a trágica morte do profeta da Galileia. E se o sabiam, evidentemente o tinham esquecido ou não se preocupavam. Este era o triste mas autêntico e real panorama de Jerusalém a 7 de abril do ano 30. Um dia que, durante muito tempo, seria recordado, não pela crucifixão de Jesus de Nazaré, mas pelo nefasto augúrio do obscurecimento do sol e cismo posterior. Nicodemo e João despediram-se à porta do domicílio de Marcos. O primeiro, resolvido a reunir-se com os apóstolos que se tinham refugiado em sua casa e a celebrar com eles a obrigatória Páscoa.
O jovem Zebedeu, por sua vez, desalentado e mergulhado numa tristeza infinita, dirigiu-se à sua casa, onde o esperava Maria, a mãe do Nazareno. José aceitou acompanhar as mulheres até a mansão dos Marcos, onde se encontravam as companheiras que Jude trouxera do patíbulo. A família, desolada pelos acontecimentos, acolheu o ancião e as hebreias com grande solicitude, rogando-lhes que a pusessem ao corrente de quanto acontecera a partir da morte do mestre. O eficaz serviço de mensageiros de David e Zebedeu mantivera pontualmente informados os núcleos principais e amigos e adeptos do Rabi. Por meio destes correios, Elias, Marcos e os restantes apóstolos, distribuídos em Jerusalém, Betânia e Betfagé, souberam do falecimento do Galileu entre 1 e 2 horas depois de verificado o óbito. Quando o ancião concluiu o seu relato, a mulher de Elias voltou a encher os nossos copos com aquele vinho quente e reconfortante. E antes de José tomar a decisão de abandonar os Marcos, pedi-lhe que me informasse quanto ao que acontecera desde o momento em que o vi afastar-se para o templo, em pleno incidente com os juízes e judeus que tentavam alterar o texto do enredo nazareno. José olhou-me com profundo cansaço. Para que recordar essa triste história? Comentou, sem entusiasmo. Contudo, eu tinha de averiguar o sucedido no interior do santuário. Que se passara na reunião do Sinédrio? Que tinha acontecido a Judas Iscariotes? O filho de Elias, Marcos, não se encontrava em casa ou, pelo menos, eu não conseguira vê-lo, e por isso preocupava-me. Supliquei-lhe com tal ansiedade que o bom José acabou por ceder. Dos muros da Torre Antônia, começou o ancião, dirigi-me ao templo. Tal como tínhamos falado, no meu coração havia uma suspeita. Os cegos saduceus, leais ao clã de Caifás e do seu sogro, podiam conspirar também contra os íntimos do mestre. O seu temor de um levantamento dos adeptos e amigos de Jesus não se dissipara com a condenação à morte aprovada por Pilatos. Muito pelo contrário. Precisamente a partir daquele momento, segundo eles, a situação tornara-se mais delicada. E da mesma forma que tinha tentado capturar Lázaro, adotaram as medidas necessárias para prender e encarcerar os discípulos. Medidas? Que medidas? Interrompi. Assim que voltaram ao seu quartel-general no santuário, os levitas, cumprindo instruções do sumo sacerdote, formaram uma escolta e saíram para a herdade de Simão, o leproso, em Getsêmani. Graças à infinita bondade de Deus, bendito seja o seu nome. Pouco antes da partida pude estabelecer contato com um dos emissários de David e Zebedeu. Ao informá-lo do que o Sinédrio pretendia, correu para o Monte das Oliveiras, dando alerta. Mas, quanto à sorte dos ali acampados, não posso acrescentar grande coisa. Sei apenas que, no seu regresso, o capitão da guarda do templo se mostrou furioso. Os adeptos do impostor, explicou a Caifás, fugiram como covardes, porém, incendiamos o seu acampamento. O sumo sacerdote e a maioria dos membros do Sinédrio tranquilizaram-se considerando que a debandada dos homens do Nazareno reduzia consideravelmente o perigo de um motim. E Caifás, reunido com o conselho na sala das pedras talhadas, continuou seu relatório quanto ao sucedido e madrugada até o momento em que o nosso mestre foi introduzido definitivamente no pretório. O cúmulo de mentiras, injúrias e arbitrariedades esgrimidas pelo genro de Anás foi tal que, enjoado, me retirei do tribunal. Mas, quando me dispunha a sair do templo, apareceu Judas. Olhamo-nos em silêncio e o traidor entrou na sala do Sinédrio. Regressei de novo à sede do conselho, disposto a destruir aquele miserável. Mas não foi preciso. Ao verem o Iscariotes, Caifás e os seus homens começaram a murmurar entre si. Mas ninguém lhe dirigiu a palavra. Segundo parecia, Judas esperava uma recepção triunfal. Pensou, erradamente, que aquela ralé o cumularia de honras, enaltecendo seu grande serviço à nação. Pobre desgraçado! A um sinal do sumo sacerdote, um dos servidores dirigiu-se a Judas e, tocando-lhe nas costas, convidou-o a que o acompanhasse. Visivelmente confuso e desiludido, o traidor obedeceu e ambos saíram da sala. Então, o servo, entregando-lhe uma bolsa, disse-lhe: Judas, fui encarregado de te pagar por ter extraído Jesus, o Galileu.
Aqui tens a tua recompensa. Judas Iscariotes, pálido, abriu a bolsa e com um sangue frio que ainda me aterra contou as moedas. José fez uma pausa e, quando eu dava como certo que me iria dizer o montante da recompensa, esquivou-se ao assunto. Vi-me obrigado a interrompê-lo novamente e interessar-me pela soma. 30 moedas, replicou o ancião com repugnância. Denários de prata? Insisti. José, aborrecido com a minha insistência, esclareceu. Não, 30 sekel. Esta moeda de prata, conhecida popularmente como ciclo de Tiro, constituía, como disse, o dinheiro habitual no pagamento dos tributos do templo. Era, enfim, uma moeda usada habitualmente pelos sacerdotes na maior parte das suas transações comerciais. A sua equivalência, naquela época, era de uns 4 denários de prata por sekel. Uma soma, portanto moderada. Tem de se ter em conta que, segundo o testemunho evangélico de Mateus, 29,9, os sacerdotes compraram um campo com o dinheiro que Judas tinha recusado. Hoje, aqueles 120 denários de prata poderiam valer cerca de $200. José de Arimateia prosseguiu. Quando o traidor se certificou do valor da bolsa, lívido e mudo de estupor, lançou-se para a porta do conselho, disposto, suponho, a protestar. Mas o porteiro não o deixou passar, proibindo-lhe a entrada. Derrotado, Judas passou da cólera sua habitual frieza. Deixou cair a bolsa na algibeira, afastando-se da sala das pedras talhadas. A partir daí não o voltei a ver, foi inútil a minha insistência. José de Arimateia, efetivamente, perdera a pista do traidor.